Vamos pra pergunta aqui. Você sabe que você pode mandar pergunta pra gente. Então, pra você mandar pergunta, você tem que estar aí no chat com a gente. Pra estar no chat, você precisa estar inscrito no canal. Então, aproveita, se inscreve, manda tua pergunta aí. Se a gente responder hoje, ótimo. Se a gente não responder hoje, a produção separa pra um próximo programa. Doutor Afonso, eu faço meus cultos religiosos em casa. Os meus vizinhos querem me proibir. Eles podem me impedir. Então, quer dizer que você não pode fazer o teu culto, chamar o pessoal pra você rezar, pra você orar, pra você fazer o teu ritual ali religioso na tua casa. Pode ou não pode, doutores? Depende do culto, né? Depende. Eu adoro o advogado que fala depende. Eu acho que é o carimbo pronto da advogada. Eu adoro essa né? palavra, Tudo depende. Depende do quê, doutora? Ixi, depende de muita coisa. Do quê? Vai, fala. Do que depende? Do volume que eles colocam no som do culto, do barulho, do incômodo, do respeito aos vizinhos. São várias questões. Eu né? acho que tem duas grandes situações aqui, né? Genário, você me corrija, mas eu acho que eu enxergo dessa forma. Primeiro que o direito ao culto é inviolável, artigo 5º da Constituição, perfeito, tá? Então, a liberdade de religião. Só que aqui a gente tem um contraponto que é o direito de vizinhança. E aí, como é que fica essa situação? Então, eu entendo que você tem a liberdade do culto da religião, mas você também tem que atender ao direito de vizinhança. Então, como a doutora Joane falou, a gente não pode exceder a altura, por exemplo, volume, número de pessoas. Umbanda faz barulho, né? Incomodar, esse tipo de coisa. Mas, geralmente, quando é culto assim, culto, né, tipo umbanda ou igreja, você vê que são afastadas de residências, né? O caso dele, eu acho que deve ser uma célula que ele deve ter na casa. Porque hoje é muito comum, né, ter célula em casa para orar. E ok. Aí tem que ter cuidado, porque a célula não é uma igreja, né? Geralmente são menos pessoas e tem que ter um volume mais baixo. Salvo engano, as células são restritas, né? A 10, 20 pessoas. Tem um número, porque senão já vira igreja, já não pode ser em casa. E aí, se se virar um culto maior, alguma coisa assim, tem que se adaptar às normas técnicas. Então, não é que ele vai ser proibido de fazer os cultos. É que, por exemplo, vai ter que ter uma isolação acústica, algo nesse sentido que não interfira no direito do outro, do vizinho. Respeitar, né? É aquele ditado, né? Seu direito termina a partir do momento que começa do outro. Exatamente. Né? Tem esse ditado na faculdade que até esqueci. Dizia-se muito isso, né? Seu direito... A sua liberdade termina quando começa a do próximo. Quando começa a do próximo, exatamente. Mas teve um caso que a gente até relatou num episódio anterior aqui, eu não me lembro. Do Matriz, não foi? Não foi. Que ela alugou uma casa para fins residenciais residenciais e ela acabou fazendo uma igreja. Isso, só que ela construiu, numa ilha no quintal. Em Angra, não foi um negócio assim? Numa ilha no Rio de Janeiro. Numa ilha no na Rio de Ilha da Janeiro. Gigóia. Isso mesmo. Ilha da Gigóia. Aí são outros 500. Mas ela não avisou o dono da casa. Mas ela tal. construiu no jardim da casa. Então, é um outro episódio. O que tá perguntando aqui faça os meus cultos na minha casa. Meus vizinhos querem me proibir. Eles podem me impedir? Não, eles não podem pedir. Se você tiver... se você tiver de acordo, se você não estiver violando as regras do direito de vizinhança, não pode te impedir. O que eles podem é fazer uma notificação dizendo que, por exemplo, você tá... aglomerando muitas pessoas, ocupando todas as vagas da rua, que é um outro caso bastante comum. Colocando uma caixa de som que... Isso, tirando o demais o esse tipo de coisa, mas a liberdade do culto e... O ideal é que se respeite o próximo, né? A gente tem direito a qualquer coisa, mas tem que lembrar que tem outras pessoas que também têm que ser respeitadas, né? Tem que ter respeito. Valeu, acho que a resposta tá dada.